E aí, beleza? Eu me chamo Cícero e seja bem-vindo para mais uma aula do curso Aprendendo a Desenvolver Sites do Zero. Nessa aula, nós vamos dar continuidade no conteúdo a respeito de CSS. Então, vamos lá. A gente tem ainda uma outra forma de usar as classes e é uma forma, digamos, mais dinâmica e que é mais aplicável, que é a declaração da classe sem o nome do estilo, certo? Dessa forma, a gente coloca ponto e coloca o nome da classe, certo? Dessa forma, a gente pode usar a classe em qualquer estilo, em qualquer tag que a gente estiver fazendo, certo? E a forma de usar é igual. Então a gente tem aqui a classe Golden sendo usada aqui no nosso H1, e ela também pode ser usada aqui no nosso P, por exemplo. Less Golden. Por quê? Porque aqui no nosso arquivo estilos.css a gente não definiu para a classe Golden quem é o seu estilo, certo? Então acredito eu que essa seja uma melhor forma de usar, né? Sem a declaração do estilo. Mas existem casos e casos na programação. Então, só para a gente verificar lá, a gente colocou a classe Golden para form com caixa de seleção. Então, a gente vai lá na nossa página, atualiza, e a gente tem aqui form com caixa de seleção, recebendo os atributos do estilo, dos estilos da classe Golden, certo? Também existem as pseudoclasses e os pseudoelementos. Pseudoclasses são palavras-chave adicionadas a seletores. O que são seletores? São estilos, certo? Então são palavras reservadas pela própria linguagem CSS que você pode utilizar, e essas palavras já têm as suas configurações que você pode usar e que especificam um estado especial do elemento selecionado. A gente vai ver na prática exatamente o que isso quer dizer. A primeira pseudoclasse que a gente pode usar aqui como exemplo é o hover. Essa é uma pseudoclasse que pode ser usada para alterar a cor de um botão quando o usuário passar o cursor do mouse por cima desse botão, certo? Então a gente vai construir aqui a nossa primeira pseudoclasse hover, beleza? Primeiramente, o que a gente precisa fazer? A gente vai aqui na nossa página, nosso código, e a gente vai procurar aqui se a gente tem um botão, certo? Se a gente vier aqui na nossa página, a gente vai perceber que a gente tem aqui esse botão teclado, certo? A gente aperta e aparece opções, um botão com caixa de seleção, certo? Botão teclado. Então a gente vai lá no nosso código, a gente vai ter aqui o nosso botão teclado, certo? E esse botão ele é definido pelo select, certo? Então a gente vai usar o select na nossa classe, na nossa pseudoclasse, da seguinte forma: a gente vai colocar select dois pontos hover, abre chaves, e aqui dentro a gente vai colocar
aqui dentro a gente vai colocar as configurações que a gente quer para o nosso botão de seleção, certo? Nesse caso eu vou colocar apenas uma cor, certo? Vou alterar apenas a cor. Vou colocar a cor blue, por exemplo. Então, para select, a gente aplicou o hover alterando a cor, certo? Então, se a gente for lá na nossa página e atualizar, você pode perceber que no botão não foi alterado nada. Porém, quando o usuário passar o cursor do mouse por cima do botão, ele vai alterar para a cor azul, no caso, que foi a cor que a gente selecionou aqui. Então, dessa forma, o botão altera para a cor azul, beleza? Vamos voltar lá. Certo, então existem várias outras pseudoclasses que dá pra gente utilizar, mas aqui eu não vou abordar muito esse conteúdo, certo? Uma outra coisa são os pseudoelementos. O que é um pseudoelemento? O pseudoelemento ele aplica determinadas configurações de estilo a algumas partes de um elemento, somente algumas partes, não a um elemento por completo, certo? E como é que a gente faz, como é que a gente programa um pseudoelemento? O pseudoelemento ele é da seguinte forma: a gente vai colocar o nome do elemento, no caso aqui a gente está alterando o P, e a gente vai colocar dois pontos, e em seguida a gente vai colocar a palavra reservada, certo? Nesse caso eu escolhi o first line. O que é que essa palavra-chave faz? Ela pega as configurações de estilo e aplica somente a primeira linha do texto do nosso elemento P, certo? Digamos que o nosso elemento P seja um parágrafo, seja um texto com várias linhas. Então essa palavra-chave aqui, ela vai aplicar essas configurações somente à primeira linha do nosso texto, certo? Então a gente pode ver como que vai ficar o nosso P. Aqui foi alterada a cor e a forma das letras, né? Então, se a gente for lá na nossa página, a gente pode ver que a cor e as formas foram alteradas. Então, assim como as pseudoclasses, os pseudoelementos também possuem várias palavras-chave, certo? Cada uma com a sua configuração, cada uma faz uma coisa diferente com os elementos, certo? Mas eu também não vou me aprofundar aqui sobre pseudoelementos, certo? Além disso, né, só para finalizar esse conteúdo, a gente pode ter os IDs, né? Esse aqui é um exemplo de ID, certo? A gente tem o nome do nosso elemento, a gente tem o símbolo de hashtag e o nome do nosso ID. E aqui a gente vai ter as configurações. Fazendo isso, essas configurações vão ser utilizadas apenas no nosso elemento P, certo? Só que para isso a gente tem que tirar isso daqui, ó. Ok? Então lá na nossa página a gente usa dessa forma o nosso ID. ID igual e o nome, cinza, ok?
Então, quando a gente for lá na página e atualizar, a gente vai ter o nosso P, o nosso elemento aqui alterado, certo?